Não compre em casas muito baratas, principalmente se forem nos Estados Unidos, isoladas de tudo, e leve seu cachorro com você para visitar a casa, porque se ele não quiser entrar, é melhor você também ficar do lado de fora. C'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. E já deixa o like, senão você vai ganhar uma casa nos Estados Unidos no meio do campo. Não, pera. Só deixa o like. Vocês me pediram, na verdade, uma pessoa pediu, mas já é o bastante, para fazer uma lista de filmes de mansão mal-assombrada. E vou te dizer, foi difícil. Porque tem tanto filme bom, ou mais ou menos, e eu não sei a idade de você que assiste, então não sei o que seria uma novidade e o que não seria. Mas vamos começar. Eu vou começar essa lista com os filmes óbvios, né? Por exemplo, Iluminado do Stephen King, você deve ter assistido, mas não sei se você sabe, o próprio Stephen King odiou o filme. Porque ele disse que muita coisa foi mudada. Principalmente o perfil da personagem principal, que passa a ser mais passiva com a situação que está acontecendo ali. Porém, o diretor Stanley Kubrick disse para o Stephen King que ele estava fazendo um filme e não um livro. Era uma época onde os filmes ainda eram muito atrelados aos livros e que geralmente vinha com aquela frase muito comum para quem estava assistindo. Eu prefiro o livro. O livro é muito melhor. Vou te falar que eu achei muito boa a adaptação. Ela funciona sem o livro e gerou aquele meme maravilhoso. Here's Johnny! Here's Johnny! Que na época era o slogan do programa de televisão Johnny Carson, do The Tonight Show. Só que o Stephen King ficou tão puto que ele resolveu gravar uma série em 3 capítulos, 3 episódios, contando a sua versão do Iluminado. E que eu também gostei da série, então fica a primeira dica. Veja o filme, depois a série. E pra quem não sabe, o Iluminado tem continuação, mas aí já não tem mais nada a ver com a Mansão Mal-Assombrada, ela aparece só no finalzinho, que é o Dr. Sono. Não sabia? Então agora você tá sabendo. Ainda sobre filmes modernos, não tem como não falar de Hereditário, que está entre os meus top filmes de terror fácil. Nesse filme, a matriarca da família morre e a sua filha e a família se muda para aquela casa. Eu não quero dar spoiler, né, sobre o filme nesse vídeo. Ainda bem. Mas ele sai daquele lugar padrão da família que compra uma casa ou do personagem, sempre mulher que vai cuidar de crianças ou idosos. Já que aqui a família se muda para uma casa que a princípio já é da personagem, a Anne. Ela já morou na casa, as crianças já visitaram aquela casa, então eles sabem que não tem assombração. Além disso, o diretor também soube trabalhar bem as relações familiares e também, se você nunca viu o filme, vai acreditar que a personagem principal é a Charlie, que parece que tem um problema, tipo ela corta a cabeça dos pássaros mortos para brincar. Ah, não, aí não. Mas no meio do filme tem uma reviravolta e você descobre que ela não é a personagem principal do filme, apesar de ser uma personagem importante. Se você nunca viu Hereditário, tá vivendo errado. Hereditário é daqueles filmes que você termina e vai querer ir para o YouTube para ouvir teorias sobre o final. É verdade. Continuando. Apesar de ser uma lista de filmes, 3 séries merecem destaque aqui. A primeira é a primeira temporada de American Horror Stories, que porventura termina no Natal. Olha só, eu estou gravando esse vídeo no dia 24 de dezembro, ou seja, véspera de Natal, que é o dia que termina ali a série, primeira temporada, Murder House. Coincidência? Assim. As 2 outras que eu indicaria, confesso que me causou uma certa confusão, porque a gente tem a de 2018, A Maldição da Mansão Hill. Errou! E a de 2020, que é A Maldição da Mansão Bly. Então é capaz de ter assistido uma e não ter assistido a outra. Mas como a gente vai falar de filmes, eu vou aproveitar que A Maldição da Mansão Bly é inspirado no livro A Outra Volta do Parafuso, de 1898. Tem vários filmes baseados nesse livro. E eu vou aproveitar para escolher um filme desses, que é Os Órfãos de 2020. Que tem aquela história padrão, uma professora contratada para dar aula no meio do nada para crianças estranhas, mansão com eventos sinistros. E esse filme fica na lista porque é daqueles que no final você fica refletindo também o que está acontecendo. E tem uma parte que a história rebobina. Tá, você não sabe o que é rebobinar, né? Você é muito novo para isso. É claro. Rebobinar significa voltar para uma parte anterior da história. Rebobinar significa voltar para uma parte anterior da história. Antigamente os filmes eram gravados uma coisa chamada VHS. E quando você terminava de ver o filme, você tinha que rebobinar ou pagava multa na locadora. Locadora é um lugar onde você pagava para poder pegar os filmes. Tipo uma Netflix, só que uma Netflix física. Tipo isso, sabe? Para assistir o VHS, você precisa de um videocassete. Sim, eu tô velho. Desculpe. O fato é que o final desses filmes órfãos vai fazer você refletir sobre o que aconteceu. E também ir para o YouTube procurar o final. Outra vez? Até aqui temos o Iluminado, Hereditário, Os Órfãos, Dimensões Honrosas, as séries American Horror Story, A Maldição da Mansão Bly e Residência Hill.
E daí fica difícil escolher só mais 2 filmes sobre Casa Mal Assombradas. É mesmo, é? Por isso, se quiser a parte 2, já deixa nos comentários a hashtag Eu Quero a Parte 2, que eu trago mais filmes para vocês. E antes de prosseguir, vou pedir, claro, deixa o like, curte, compartilha. Minha meta para 2023, já que a gente está no final do ano, é ver se eu consigo receber, nem que seja $1 do YouTube. E é claro, eu estou tentando ao máximo fazer vídeos que vocês gostam, para vocês deixarem o like e se inscreverem para poder atingir a minha meta. Podem, inclusive, colocar sugestões nos comentários de filmes, doramas, animes, séries. Adoro tudo isso. E eu tento fazer um vídeo aqui pra gente. Vamos que vamos. Ah, vamos nessa! O próximo filme dessa lista vai ser Eli, ou Eli, de 2019, que me ganha pelo plot twist final. Não que você vai ficar confuso com o final, mas ele é surpreendente, ao meu ver. Ele sai um pouco do lugar comum. Então não vou dar spoilers, mas qual é a história? Aqui temos Ellie, que é um menino muito doente, ele tem alergia ao ar. What? Pois é. E eu achando que já tinha muitos problemas alérgicos. E seus pais o levam para uma mansão no meio do nada. Já viu, né? Nessa mansão, esse garoto vai fazer um super ultra tratamento alérgico para ver se ele se cura dessa doença. Mas no filme todo você percebe que esse tratamento parece fazer mais mal do que bem. What do you think is making you sick? Lots of things. The air, water, dust. Eli's gonna get worse before he gets better. Além disso, a casa parece estar amaldiçoada. Até que chega no final e tudo faz sentido. E para fechar o vídeo de hoje, eu vou falar de um filme que amo de paixão, que é um filme baixa renda, nerdola. Inclusive eu já fiz um vídeo explicando sobre ele há muito, muito tempo, que é A Ghost Story, filme de 2017. Dirigido por David Lowery, que custou $100 mil e faturou $2 milhões. Nada mal. Parabéns. Esse filme conta a história pelo ponto de vista do fantasma. Pois é, só que ele tem uma pegada muito mais bucólica e melancólica. Não é um filme de terror. Ué? Não é o primeiro filme que conta a história pelo lado dos fantasmas. A gente tem, por exemplo, Gasparzinho, Os Mortos se Divertem, mas que caminham mais para o lado do cômico. No caso, Gasparzinho é infantil. E nesse filme, não. A pegada é muito mais adulta. Nesse filme a gente tem um casal cujo marido, logo no início do filme, morre em um acidente de carro e ele volta para casa e fica ali, vivendo os acontecimentos, vendo sua esposa sofrer e depois continuar a vida. Tem algumas cenas de assombração, quando ele aparentemente fica puto, mas com certeza não é um filme de terror. E tem toda uma simbologia. Por exemplo, por que ele é um lençol branco? Uma coisa que parece tosco. Afinal, assim, ele não consegue, né, mostrar as feições, atuar, digamos assim. Mas o ponto é esse. Como essa pessoa que vira um fantasma vai deixando de ser o homem que ele já foi e passa a ser só uma sombra, que chega uma hora e nem sabe mais que está ali. Foi muito difícil fazer essa lista. Eu deixei de lado vários filmes, por exemplo, o filme Mansão Macabra, porque eu já fiz um vídeo exclusivamente dele. Então depois desse vídeo você pode dar uma olhada nesse outro vídeo. Assim como eu deixei de fora o filme de Mansão Mal Assombrada, quando assombradas por bonecos, que eu já fiz um vídeo falando especificamente sobre bonecos do mal. Assim como o filme Bonecas Macabras, que é um filme de assombração residencial, que eu adoro, mas também já fiz vídeo aqui. Então, por hora, esses 5 filmes são os que vão entrar na minha lista. Eu nem tenho ordem para assistir, porque eu gosto desses filmes de uma forma geral. Então, se escolha a ordem de vocês. Vocês podem ficar com Iluminado, filme-série, Hereditário, Eli. que é muito bom. Os Órfãos, que aí não dá pra fazer assim, meu dedo não vai fazer, tem que segurar aqui, ó. É um fracassado. Não sei se vocês sabem, os franceses, eles contam assim, né? 1, 2, 3... E aí, o 4, eu não sei como é que eles fazem o 4, meu dedo não faz isso, talvez por eles terem nacionais conseguem. Mas isso não é possível. Eu acho que o jeito brasileiro é muito mais inteligente. 1, 2, 3, que eu seguro com esse, 4, 5. Então, contando da forma brasileira, você começa por O Iluminado, Hereditário, depois você vai lá, o Eli, Os Órfãos, e termina com um filme bem diferentão, que é a Ghost Story. Essa é a minha primeira lista de filmes de mansão de terror. Se quiser os dos que eu já falei, Mansão Macabra, Bonecas Macabra, que por coincidência tem esse nome. Acho que na década de 80 os brasileiros gostavam de trazer pelo nome macabro os filmes de terror. Que merda, hein? O que não falta são opções de filmes, além das séries que eu falei também. Se quiser a parte 2, coloca nos comentários, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Geralmente são vlogs de viagem ou outras coisas na terça-feira. E eu estou pensando em passar a colocar os vídeos no sábado, vamos ver. Mas é isso por hoje. Merci bien, à la prochaine.